Olá Igreja, olá família, olá a todos que nos estão a acompanhar neste plano de leitura bíblico. Estamos na 46ª semana de leitura, estamos no 27º livro que estamos a ler, que é o livro de Atos. Esta é a terceira semana que estamos sobre este livro de Atos. Como devem ter notado, no início o foco estava muito em Pedro e agora começamos a ter um foco muito em Paulo. Paulo é uma das personagens incríveis e maravilhosas da Bíblia, é um apaixonado, ele está a arder por Cristo e a sua vida é totalmente derramada para o caminho, para a causa, para o avanço do reino. Como puderam ler no capítulo 20, mesmo no seu finalzinho, em versículo 22 e 24, Paulo declara o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, que declaração incrível, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida, complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É uma declaração poderosa, como eu já falei, ele mostra o coração transformado que ele tinha pelo caminho para o reino dos céus. Esta declaração, creio que resume a vida de Paulo, a partir do momento em que ele transformou a sua vida. É uma vida que era guiada pelo Espírito, independentemente de para onde se teria que ir, onde seria guiado por ele. A sua vida não importava, mas sim o que importava, a exaltação de Jesus. Amém. E que testemunho poderoso e que possa servir de exemplo para nós. Ao longo do capítulo 21 a 28, que é o que vamos ler nesta última semana, vamos ver o que é que Paulo espera com esta viagem, ou o que é que lhe esperava com esta viagem a Jerusalém. Ao longo destes versículos, vamos ver que são narrados os últimos acontecimentos da jornada do apóstolo Paulo, desde a sua prisão em Jerusalém até chegar a Roma. Durante estes capítulos, podemos ver que Paulo enfrenta adversidades, inclui falsas acusações, conspirações, naufrágios, mas continua a testemunhar sobre a sua fé em Cristo, com a certeza que a sua missão não termina até que ele chegue a Roma. A jornada de Paulo, restada nos capítulos 21 a 28, demonstra então a sua fé inabalável, a sua disposição a enfrentar desafios como prisões e naufrágios para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Mesmo em prisão domiciliar, Paulo continua a ser uma luz para muitos e persevera em seu chamado. O que nos leva a refletir, e esta pergunta eu gostaria de deixar aqui agora, que é: e tu? O que é que te impede de viveres o chamado de Deus para a tua vida? Qual é a desculpa que tens? Qual é o problema? No mergulho profundo desta semana, vamos estudar a vida de Paulo. Às vezes vemos na Bíblia estes homens incríveis e achamos que estas coisas só são reservadas para alguns, mas como eu já falei na semana passada, estes homens não têm nada mais especial que nós possamos ter. Eles são cheios do Espírito Santo e isso é-nos acessível também a nós. A partir do capítulo 16 de Atos, se repararem, a linguagem passa a ser nós. Começa-se a usar a palavra nós nestes capítulos. E é incrível que mostra que é Lucas que está a escrever a história, mas está a viver essa história exatamente também com Paulo. Ele não está apenas a entrevistar Paulo, a fazer perguntas, mas sim, ele sabe o que fizeram porque está a viver isso junto. E o que é interessante é que Lucas era médico, não é? E como vocês podem ler depois na leitura a Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 16 a 33, Paulo lista lá tudo o que sofreu, não é? Desde chicoteado, como leram em Atos e viram que ele quase que morreu, naufragou. Ele com certeza precisaria de um médico para todas essas situações, para o apoiar, com certeza um Deus de milagre, mas isto para salientar que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. E aquilo que nós verdadeiramente necessitamos e que é bom para nós, Deus supre. Quando nós lemos a Bíblia, então também existem pessoas ou personagens que parecem atores secundários, ou seja, numa história, mas podemos aprender muito sobre elas. Não é para parecerem pouco, como se costuma dizer, se vem na Bíblia não vem por acaso, tem um propósito. E às vezes essas personagens que aparecem de forma curta, podemos aprender muito com elas. Por exemplo, Estevão, em Atos 7, foi martirizado por Cristo, foi apedrejado, e naquele momento vemos que ele não culpa ninguém.
Ele estava cheio do Espírito, não é? E conseguiu proclamar o Evangelho, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo apedrejado e morto de forma cruel e não justa. Mas com ele conseguimos aprender que devemos viver cheios do Espírito, porque independentemente das circunstâncias, traremos sempre honra e glória a Deus. E Estevão trouxe isso. Ele mesmo assim conseguiu dizer, não os perdoa-os, Pai, não lhes imputes esta culpa. Incrível e maravilhoso. Temos também um momento que foi impulsionador para a igreja espalhar, que é o momento em que Saulo se converte, e para isso há uma personagem que aparece, que é Ananias. Em Atos 9 vemos a história dele ter que ir orar por Saulo. Teria que ir, um grande homem de Deus, de repente tinha que se pôr numa situação perante aquele que perseguia a igreja, que era Saulo, e que salivava, não é? Tinha desejo de morte para aqueles que seguiam o caminho. Então, com a história de Ananias, podemos aprender que devemos ser ousados e, estando cheios do Espírito, escutar a voz de Deus, sermos sensíveis à voz de Deus. E, novamente, independente das circunstâncias, se Deus falou, devemos fazer. Filipe, um dos apóstolos, provavelmente ouvimos falar muito pouco, e vemos em Atos 8 que ele aparece para ir, foi levado, não é? Escutou a voz de Deus e foi levado para pregar na viagem do YouTube e levou-o à conversão. Ou seja, esse momento incrível e maravilhoso de fidelidade de Filipe fez com que mais uma pessoa, e uma pessoa de posição, rendesse a sua vida a Jesus. Por isso, quando lerem a Bíblia, parem e abrandem o ritmo, porque há versículos, há pessoas, há exemplos lá escritos que são transformadores da nossa vida. Quando vires algo que salta à tua vista, sublinha, medita sobre isso e deixa que Deus transforme a tua vida através da palavra de Deus. Agora que estamos a terminar o livro de Lucas e de Atos, reparem no padrão dos dois livros. O Espírito Santo como fundamental na nossa vida, como capacitador. Jesus é capacitado pelo Espírito Santo, os discípulos são capacitados pelo Espírito Santo, e depois os que creem em Jesus como Senhor e Salvador têm acesso a essa capacitação do Espírito Santo. A igreja é capacitada pelo Espírito para continuar a boa obra, o avanço do reino dos céus. Quando chegares ao fim do livro de Atos, vais ler em Atos 28, versículo 30 a 31 o seguinte: Por 2 anos intensos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Lucas parece que não termina a história. Ele inicia escrevendo para alguém, para o Teófilo, mas não se despede, nem deixa algo parecido. Parece que deixa o final em aberto. Há vários motivos que podem justificar isto, mas eu gosto daquele que defende que é como um recurso literário que faz e deixa de género Lucas a dizer: eu não vou terminar isto, porque não é o fim da história. O fim da história, que não é também propriamente o fim da história, mas é um seguimento que poderia acabar, és tu a seres capacitado pelo Espírito para levar a mensagem do Evangelho. Como nós vemos e como nós vimos a acontecer para Jesus, a acontecer para os discípulos e para toda a igreja relatada em Atos, tu és aquele que pode ser capacitado e agente do avanço do reino. Por isso, vai e espalha a mensagem da salvação. Mas não te esqueças, deves ser cheio do Espírito Santo. É fundamental, não há outra forma de viver este chamado, não há outra forma de realmente avançar o reino de acordo com a vontade de Deus. Então eu termino exatamente com a mesma pergunta que fiz a meio. Vimos que todos os discípulos sofreram e continuaram. Nestes últimos capítulos vemos o que Paulo teve de suportar, mas continuou, dizendo que a sua vida nada importava se comparado com o avanço do reino. Mesmo nas dificuldades, o caminho era pregado. Por isso pergunto, e tu, o que é que te impede de viver o chamado de Deus para a tua vida? Deus abençoe.